Boa tarde a todos. Ontem eu vi um vídeo ouvindo e vendo o que o professor Luciano, do Centro Dom Bosco, estava falando e achei muito interessante completar as ideias dele, tá? Eu achei muito importante o que o professor Luciano disse, Centro Dom Bosco. Vejam bem, ele disse o seguinte, que está acontecendo no Brasil uma temeridade, uma catástrofe educativa, moral, de grandes proporções e, infelizmente, de consequências bem a longo prazo. Ou seja, nossas crianças não estão sendo mais educadas para ser bons pais e boas mães. Vejam bem, quando eu falo nossas crianças, eu não estou falando 100%. Eu estou falando o quê? Pelo menos 70% das crianças do Brasil não são mais criadas como antigamente. É claro que os tempos mudaram e é muito importante que a criança cresça no temor a Deus, cresça dentro de uma escola, cresça respeitando pai e mãe. E que essa criança, quando chegar na idade propícia, não somente estude, como também trabalhe para também ter as suas coisas. É claro que hoje em dia são novos tempos. É importante que a criança estude, se torne um adolescente promissor. E um adolescente promissor vai ser o quê? Um grande adulto. Coisa que hoje em dia, pelo menos 70% das nossas crianças não estão tendo mais a capacidade de ser. Por quê? A presença do pai e da mãe não está sendo mais como antigamente. Meu filho não pode sofrer da maneira como eu sofri, meu filho não pode trabalhar da maneira como eu trabalhei. Então, tudo que a criança deseja, o pai e a mãe vai dar, sem dar as condições para que essa criança cresça com o sentimento incutido de lutar por aquilo que quer e não somente receber as coisas de mão beijada. Entenderam como a situação está? E esta falta de segurança, principalmente com os menores de idade, que assaltam tanta gente boa, que matam tanta gente boa, matam pais de família, matam jovens promissores. Vejam o neto do Luciano do Vale, morto por um adolescente de 15 anos. Isso é só uma ponta do iceberg. Então vejam, eu acho que a gente tem que parar com uma determinada coisa. Quando o menor de idade assalta, mata, estupra, ele não é o principal culpado, porque antes dele vem políticos que não estão interessados em desenvolver o país, somente desenvolver as suas finanças. Somente ter dinheiro no bolso e que você paga os impostos para que os políticos se enriqueçam. Então, em primeiro lugar, os políticos falham. E, em segundo lugar, o pai e a mãe deste menor infrator. E, por último, é que vem o menor infrator. Então, o principal culpado não é o infrator. O principal culpado é o político, é um Congresso Nacional, um dos piores do mundo, se não for o pior, que não faz leis que inibam a ação
dos criminosos, que assustem os criminosos, que parem de beneficiar os menores de idade, que parem de fazer tanta propaganda através dessas ONGs. Vejam aqueles 2 policiais que quase foram mortos por menores de idade no baile funk. Vê se alguém dos direitos humanos ou a igreja falou alguma coisa contra. Não falou. Então poderia todos aqueles menores de idade terem matado aqueles 2 policiais a pancadas, que ninguém ia falar absolutamente nada. Agora, o lado ao contrário, se dá tudo que se dá, como vocês já viram. Claro que eu estou excluindo os excessos policiais, tá? Não estou falando em excessos policiais. Estou falando de justiça. Justiça, coisa que nesse país não existe. Não existe mais a família brasileira. O que existe são o quê? Meros robôs, zumbis, criados primeiramente pelos políticos, que matam o povo de fome, que o pobre não ganha o que deveria de ganhar, sem saúde, sem transporte, sem moradia, sem educação. Então dá no que dá. Então, vejam bem, 70% das nossas crianças não são mais educadas para ser bons pais e boas mães, ou nem estão sendo educadas para serem pais e mães. Apenas o quê? Ir, na maioria das vezes, quando crescem, em bailes funks, metido no tráfico de drogas, tocando terror em professores, principalmente de escolas públicas. E ninguém faz absolutamente nada. Que triste o Brasil ter o fim que teve. Agora vejam bem, é muito importante que haja uma revolução de mentalidade do pai e da mãe. Que pare de ter reprodutores. E quem gera, que volte a ter pais e mães. Que haja uma atenção melhor, principalmente sobre as adolescentes. Que se recupere aqueles valores morais de educar os filhos à moda brasileira, coisa que nas décadas de 50 e 60 os americanos falavam isso. Eu educo os meus filhos à moda brasileira. Hoje não é modelo de educação para ninguém, absolutamente ninguém. Esse negócio de ideologia de gênero, que está querendo se infiltrar de tudo quanto é jeito com as crianças. Por favor, senhores partidos de esquerda, não matem nossas crianças, não tirem a inocência das crianças desse país. Pensem um pouco antes de ir vomitando a ideologia política esquerdista de vocês, baseada na ideologia de gênero. Vejam, as crianças sendo educadas longe da escola. É claro que a figura do professor não vai ser respeitada em hipótese alguma. As crianças longe das religiões, longe das igrejas. Porque quem coloca essas crianças no mundo, porque está havendo o quê? Uma precipitação nos casais de hoje em dia. Uma mulher conhece
um homem e no mesmo dia ou no dia seguinte já vão morar juntos, aí já começa a vir uma criança uma atrás da outra. Que parâmetro moral que essas crianças vão ter se hoje em dia, nessa pandemia, nós temos um governo incompetente, um governo totalmente nazista, que não dá para o povo o dinheiro que ele merecia ganhar com o trabalho que envolve o povo honesto, um trabalho decente que o brasileiro faz, porque o brasileiro é um povo trabalhador, só que não ganha como deveria de ganhar. Então, o pai e a mãe não se preocupam com a educação das crianças, só se preocupam em pagar o aluguel, colocar pelo menos alguma coisa para que essas crianças comam, que muitas vezes não se tem absolutamente quase nada. O dinheiro que esse governo nazista dá para as famílias não dura uma semana. E ainda essas famílias precisam pagar aluguel, comprar mantimentos de higiene, e nada acontece. É claro que o povo, numa parte, tem uma culpa muito grande de chegar e permitir que isso continue acontecendo, porque não sabe votar. A maior parte do povo brasileiro não sabe votar. Então, só ficam se preocupando em pagar as contas e se esquecem da educação moral das nossas crianças. E é claro que isto eu não estou falando que é 100%, pelo menos 70% está acontecendo atualmente no Brasil. Vejam e olhem o semblante de uma criança hoje em dia nas ruas. Não tem mais aquele semblante de inocência. Não tem. Acabou a inocência das crianças. Os políticos conseguiram destruir a inocência das crianças. E os pais também têm uma grande culpa nisso tudo. Acho que o que falta para a família brasileira é resgatar os seus valores de antigamente e deixar de ser tão modernistas como as famílias brasileiras, pelo menos em 70%, estão sendo. Crianças longe da escola, elas também não vão respeitar os professores. Os professores mal pagos por um prefeito incompetente, por um governador incompetente, por uma Câmara de Vereadores que só está interessada nos seus interesses particulares, nos seus currais eleitorais. E quando a criança vai crescendo, os pais, na maioria das vezes, ficam perdendo os seus filhos para as maldições do baile funk e para as maldições do tráfico de drogas. Agora, é claro que tudo isso somado, ninguém vai respeitar ninguém. Como a sociedade brasileira, a nova geração que está vindo, vai respeitar alguém? Nunca. Nunca. Infelizmente, quando ocorre a presença dos políticos nas vidas de uma sociedade, principalmente políticos da natureza que nós temos nesse país, vai dar a salada mista que hoje está sendo a sociedade brasileira. E os meios de comunicação que deturpam a cabeça do pai e da mãe dessas crianças. Eu só espero que um dia tudo isso melhore, mas sem Deus isso não vai acontecer. Porque se depender dos políticos,
Isso nunca vai acontecer. Nunca. E se os pais, quem gera e quem reproduz, não tomarem uma posição, no pensarem também no futuro da criança, não somente em atos impensados que levou a uma gestação, então o que vai acontecendo? Vamos criar um exército de crianças abandonadas à própria sorte. Então, o que o professor Luciano, do Centro Dom Bosco, disse, ele tem toda a razão. Quem gostou, dê um like e, se puder, se inscreva no meu canal. Muito obrigado.